Movimento Igreja Sem Política está aqui na véspera da Marcha para Jesus 2026, onde nós viemos aqui trazer a divulgação do movimento para todos aqueles que se interessam e enxergam as contradições da união de política e igreja. Nós viemos aqui com faixas, com panfletos, trazer a divulgação do site, onde tem toda a organização do pensamento teológico do porquê a igreja e política não devem se misturar, baseado no Evangelho de Jesus. Pastor, queria que o pastor enfatizasse o objetivo do movimento estar aqui hoje, o que a gente veio fazer. É muito importante a gente sempre deixar claro que o movimento se comprometeu em estatuto, de ser um movimento educacional e não um movimento reformador. Quer dizer, quando o movimento entra em ação em defesa do Evangelho, nós não temos um objetivo de reconstruir a igreja, nem chegar a essa transformação da igreja, mas trazer para o debate os princípios teológicos corretos e certos que definem se política é certo ou não dentro da igreja. Tá? Então a gente não tem por objetivo ser essa reforma, mas proporcionar esse debate, obviamente, bíblico, né? Sem despertar revolta, sem despertar fúria de ninguém, mas trazer esses apontamentos que são corretos. Tá? Isso está em estatuto. Então todo movimento político que usa a igreja ou toda igreja que usa o Estado para cumprir as suas finalidades, o movimento vai estar lá exatamente para fazer essa notificação de repúdio e exigir exatamente essa explicação, vamos dizer assim, né, do porquê isso está sendo feito. Então é o que a gente vem trabalhando. Em todo o nosso trabalho está muito explícito isso, quais são os nossos objetivos lá. É apontar e esperar que alguém nos refute, que alguém, obviamente, fale alguma coisa que seja coerente, né, Laís? Que bata, né? É o argumento bíblico, né? Importantíssimo, que eu acabei esquecendo de mencionar, nós estamos aqui com um carro de som, tocando as nossas músicas de manifestação, nós temos músicas de composição própria, e o caminhão está passando aqui na Praça Heróis da FEB, dando voltas, está chegando agora aqui, inclusive, passando em volta do palco, né? Trazendo exatamente esse despertar, chamando essa atenção para a gente poder aí divulgar o movimento e trazer essa argumentação teológica, como o pastor acabou de exemplar, de falar aqui. E outro detalhe importante também, que quando a gente se prontifica em entrar em ação, né, com essas notas de repúdio, indignação, e manifestar a teologia bíblica sobre o assunto e sobre o tema, nós também temos um perfil de não sermos anarquistas, que quando a gente pede a separação da igreja e do Estado, ou exige, né, que o Estado seja laico, isso não quer dizer que nós somos anarquistas, quer dizer, o movimento não está dizendo para ninguém, olha, as instituições não têm a sua importância, ou isso, nós estamos aqui trabalhando para impedir o político de ser político, não, nada disso. O movimento existe para defender a obra de Cristo e a igreja dele, o entendimento é esse, em todo momento que nós fizemos esses levantamentos teológicos e bíblicos e históricos de Jesus, né, e trazer essa hermenêutica para o tema, nós não temos nenhum propósito, afetar o Estado, destruir o Estado, impedir o político, entendeu? Ou coisa tipo, reconstruir um novo sistema, como também não uma nova igreja. Então, é de direito nosso, entendeu? Servimos a Cristo, defendemos a obra dele e exigimos isso, respeito e fidelidade ao que ele foi dentro da história. E esses atos que envolvem o nome dele e a igreja precisam ser justificados, não podem trazer usurpação. Não podem trazer violência contra a obra dele. A gente não pode pregar uma coisa sobre ele que não pode ser comprovada dentro da história. É o que essa estrutura, na verdade, prega. Ela não tem nem essência messiânica e nem essência histórica do que ele foi dentro da história. Então, ou seja, o movimento está sendo muito explícito e eu quero deixar claro, tá, quais são os nossos reais objetivos. E tudo isso que eu estou falando está em estatuto, foi registrado em cartório e nós não vamos sair das linhas daquilo que a gente se comprometeu lá, em conferência. Pastor, a questão da Marcha para Jesus ser reconhecida como patrimônio cultural e material do Estado, ela precisa cumprir diretrizes para isso, né? Tem os seus benefícios. E assim, ela passa a ser uma estrutura do Estado, e é uma coisa interessante para todo mundo lá do outro lado ouvir, que isso não é a nível Brasil ainda, mas entende-se que vai ser, e todas as marchas que tiverem esse objetivo de usar o nome de Jesus para cumprir essas diretrizes, todas elas vão estar financiadas pelo Estado e todas elas vão ter que obedecer um currículo de atuação. Tá? Todas vão precisar trazer uma natureza interreligiosa, cultural e política naquilo que trabalham. Tá? Então, quando a gente fala da Marcha para Jesus ser uma estrutura do Estado, para o Estado financiar
e dar essa estrutura toda para eles poderem fazer esse evento, ela não pode ter uma natureza bíblica nem messiânica. Ela precisa ser extremamente interreligiosa, política, ecumênica e cultural. Então, assim, quando a gente fala cultural, ela precisa agregar ou somar valores de vida social e históricos no que diz respeito ao sistema. Quando a gente diz que ela precisa ser interreligiosa, ela precisa unir religiões. Então ela não pode ser confessional, ela não pode ser missionária. Ela precisa ser ecumênica. E quando a gente diz política, porque toda marcha para Jesus precisa ter um candidato, precisa ter um político, precisa promover a promoção desse político, fazer as apresentações e as delegações da igreja votar nesse político, né? Essa coisa toda do marketing eleitoral. Então, se ela não cumpre essas diretrizes, que tá até bem, faz parte até da agenda da ONU, Sim. a questão cultural e interreligiosa. Sim. Se ela não cumpre, ela não tem. Ela não tem a habilitação para fazer isso aqui. Ela não tem habilitação, o Estado não vai dar. Por que vai dar? Existe algum interesse do Estado a igreja sair para a rua para evangelizar? Para ela ser bíblica e messiânica? Não tem. Vai ser caos. Que inclusive foi o que o Cláudio Duarte falou, né, passando na Marcha para Jesus do Rio de Janeiro. A gente já até gravou. Gravamos sobre isso. Ele foi super honesto. Foi. E burro. Porque ele foi lá e escancarou o que a gente vem falando sempre. Certo? Então ele deixou claro que já aconteceu no Rio de Janeiro quais são os objetivos da Marcha para Jesus. Existir. Isso. Então é uma estrutura que existe para garantir que todas as regiões vão estar concentradas lá, para dar esse reconhecimento de uma fé mais patriótica, de uma liberdade mais religiosa. E deixou claro, não estou fazendo ecumenismo, mas em compensação, o evento é ecumênico. Deixou claro, não é para evangelismo. Não é para evangelizar. Não é para evangelizar. Explicitamente. Você entendeu? É para todo mundo ouvir falar sobre Deus aqui e seguir seu próprio caminho. Então, quer dizer, ele é um tremendo do idiota. Talvez ele seja ótimo para fazer piada, mas para esconder a sujeira ele é péssimo. Né? Mas assim, achei muito importante a fala dele, por quê? Porque ele, como um agente, né, subversivo dentro da igreja hoje, que espalha essas teorias e contamina a igreja como ele é e os todos os demais, ele foi muito pontual. Né? Ele foi muito pontual. Eu entendo assim que daqui para frente, Laís, eles não vão mais fazer essa fachada. Não vão mais, certo? Até porque isso aqui nem deveria existir com a Renascer. Não deveria. Porque o currículo moral desses que estão à frente aí é péssimo. Era para eles estarem presos, não soltos. A pergunta é, o que eles conseguiram para ser solto? E hoje está aqui, levantado de novo para fazer esse empreendimento. Pô, a gente tem que se ligar, política é isso, cara. Não tem moral. Os comprometimentos são absurdos, não só doutrinários, políticos também, você sabe o que eu estou falando. Sim. Entendeu? É um país derramado na corrupção. Sem dúvida. Então, quer dizer, é muita coisa para amanhã, quinta-feira, todo mundo chegar aqui, vamos louvar a Deus e vamos louvar Jesus e não enxergar nada disso. Pô, é de brincadeira, tem coisa que a gente fala que é básica, que eu acho que até aquele que não está envolvido com esse assunto fala, pô, tem alguma coisa estranha aí. Como é que Deus está nisso? Entendeu? Como é que Jesus tá nisso? Como é que Deus pode estar numa bagaça dessa? Mas enfim, Exatamente. seja como for, é aquilo que eu falei no último vídeo. Eles trabalharam por essa diminuição intelectual daqueles que estão da igreja e não há mais percepção, não há mais lógica, não há mais coerência, não há mais discernimento de nada. É um povo carregado pela influência e pela propaganda. Infelizmente, é o que está acontecendo aí. Pastor, eles carregam essas contradições religiosas, como o pastor falou, de inclusive aceitarem candidatos católicos, orarem, abençoarem por candidatos católicos como Tarcísio de Freitas, como o Ricardo Nunes, né? O Flávio Bolsonaro, que faz essa articulação todos eles, com evangélicos e católicos. Todos eles. Né? A verdade é assim, eles usam um Jesus cosmoficado. Não é bíblico, não é messiânico, não é histórico. É cosmológico. Então, tipo, é Jesus ali, numa presença espiritual e em concordância com tudo aquilo que eles, na verdade, programam e planejam. Você entende o que eu quero dizer? A autoridade ali, a igreja é o líder, não é Cristo. Jesus ali é só uma figura, só uma marca. Tá? Agora, é que nem você entrou no mérito aí. Bom, então, quando a igreja ela se posiciona politicamente em favor de um candidato e dizendo que Deus vai usar esse candidato, olha a contradição. Esse candidato não tem base confessional. Esse candidato, uma hora está no centro de Umbanda, uma hora ele está na igreja católica, outra hora ele está pedindo donação dentro da igreja evangélica. Meu Deus do céu, o que é isso aí, pô? Que é o caso de todos eles. Sim.
certo? Certo. Então agora a igreja evangélica vai passar a entender e compreender, entendeu que Maria é mãe de Jesus mesmo, biológica. Então todo mundo vai começar a compartilhar coisas que eles condenaram lá atrás. Isso. Silas Malafaia. Exatamente. E eu posso pegar uma lista de um monte aí que apresentava apontamentos de erros doutrinários da Igreja Católica, mas que agora ninguém mais quer conversar. O que entende é só o lucro. É só o lucro. Então, você falou um exemplo aqui do governador aqui de São Paulo, que ele já deu várias demonstrações disso, de ter liberdade para ter chegado dentro da igreja e pregar. Certo? Exatamente. Agora, um assunto recente, que é o candidato à presidência agora, o Flávio, que é de pai católico, que eles também fizeram a mesma coisa e que se tornou evangélico, a gente sabe por quê. Então, beleza, ele se tornou evangélico, foi lá, se batizou lá no Rio Tietê, depois foi pro Jordão, foi não sei para onde, ótimo. Aí, de repente, no meio dessa travessia de propaganda e campanha eleitoral, ele me pega, vai na Igreja Católica, buscar apoio dos católicos e pega e levanta a santa. Certo? Entendam, liberdade religiosa é fato e é constitucional, só que é o seguinte, as coisas não se misturam, certo? O que é bíblico, o que é constitucional é constitucional. Então a igreja deveria ter um posicionamento e dizer o seguinte, olha, unidade é unidade redentiva, não é política. O que é que vocês estão fazendo o quê aí? Quebrando a unidade redentiva para gerar uma unidade interreligiosa e política, é isso. Então essa estrutura existe para garantir que a sociedade seja corrompida, eu digo sociedade não, igreja, certo. Que a igreja seja corrompida, Certo. que ela seja tomada por esses ideais, por esses idealismos, para lá na frente a gente sabe o que vai acontecer. É uma ordem mundial religiosa. A Igreja Católica, Vaticano, CMI, ONU já prepararam essas estruturas institucionais para garantir que quando o povo venha a ser direcionado para ser liderado por um líder único mundial, todo mundo aceite lá isso, porque ninguém mais tem percepção de nada, ninguém mais tem consciência de nada, foi todo mundo corrompido, foi todo mundo desgraçado. Você sabe que nas redes sociais que a gente tenta levar um pouco da doutrina e visão bíblica, eles não conseguem ter percepção. Faz uma mistureba de um monte de coisa. Por quê? Foram trabalhados para serem imbecis e idiotas funcionais, como dizia lá o Stanley, né? Quando a gente fez as entrevistas com os participantes da marcha, nós vemos isso, né, pastor? Hã? Quando a gente faz as entrevistas com os participantes da marcha, é isso que se percebe Então, também. amanhã nós vamos tirar essa média. Nós vamos ver isso. Entendeu? Que é uma coisa ridícula. Você vê que a autoridade da narrativa e da afirmação deles está naquilo que eles escutam dentro da igreja, não sai de Cristo, não sai do Evangelho. Que é uma coisa tão óbvia, mas que é importante o movimento trazer à luz. Olha, esse é o quadro, essa é a situação. O que nós vamos fazer? Quem vai ficar dentro, quem vai ficar fora? Eu acho que está mais do que na hora. Certo. A gente sabe que é uma minoria que quer a coisa certa. Mas a gente precisa saber onde eles estão. Sim, pastor. E eu acredito que o movimento existe para isso, para garantir que aqueles que queiram servir a Cristo com dignidade e biblicidade, eles possam ter esse apoio. A gente pode ser uma minoria. Isso aí, maioria. Mas pouco importa. Nós estamos fazendo nosso trabalho com dignidade e fazemos isso para Cristo, não para homens. E pastor, mais uma coisa, uma contradição que também caminha aí junto. O PT também vai estar aí amanhã no palco, pelo Jorge Messias, né? Que é esse candidato aí ao STF, parece que foi recolocado pelo os dois lados da moeda. Como é que pode, pastor? Jesus está de um lado, Jesus está do outro, Jesus pensa de um jeito, depois Jesus pensa de outro. Como é que é? Como é que as pessoas não entendem isso, não enxergam essa Isso questão? A gente vem falando, toda a Marcha para Jesus e todos os outros eventos que a gente também denunciou, essa troca de camisa de partido. Tá? A direita não tem moral, como a esquerda também não tem moral. Política é assim. Perfeito. Política se faz com esculacho, política se faz com força, com influência, com compra, entendeu? De consciência. Política é escrota, política não tem moral. Se tiver moral, não é político. Certo? Aí qual que é a preocupação? Quando a gente traz o termo política ou político, não cabe a imutabilidade de Deus e o caráter dele naquilo. Não cabe. Esse termo não se aplica a nada messiânico. Nada do que é teológico. Se a ciência for Deus, ali a imutabilidade dele não se une com esse cenário. Porque ele é catastrófico, ele não tem respeito, ele não tem preocupação com nada daquilo que é moral. É só lucro, é só influência, é só ganho. É a única coisa que se discute ali. Entendeu? Isso aqui é uma empresa. Gera trabalho, gera renda, trabalha a economia do país. Pô, caramba, meu! E um outro ponto importante, que não sei se você ia perguntar, né? Que quando o Estado se prontificou em dar esse reconhecimento para a Marcha para Jesus, alguns anos atrás, logo à frente também veio o reconhecimento também
como patrimônio do Estado, o Renascer Praise. Isso, o grupo de louvor deles, né? Não é só o Renascer Praise que foi reconhecido, é toda a arte cultural produzida pela igreja hoje. Sim, há um reconhecimento. Tudo que a igreja evangélica, o movimento evangélico está produzindo hoje, em nome de Jesus, o Estado reconheceu como patrimônio dele pela importância não de doutrinar, não de evangelizar, mas de enriquecer a sociedade no que diz respeito à questão histórica, como também vida social. É isso. Eles chamaram fazer a religiosidade. Chamaram de reconhecimento cultural da cultura gospel. Cultura gospel. Cultura gospel. Onde tem cultura gospel naquilo que Jesus pregou e testemunhou. Então, assim, é uma coisa que se estende, como eu falei aqui, né? Que se estende como padrão para as demais. E o entendimento realmente é que todas aquelas que quiserem colaboração do Estado, que quiserem esse crescimento estrutural e institucional, vão ter que vender a consciência, vão ter que discursar o que o Estado pede, vão ter que receber político, vão ter que entrar na lama, Laís. É isso. E a tendência é que todas as igrejas grandes e que traz, né, aquele perfil do megatemplo, todas elas estão vivendo hoje desse esquema. Então, não tem como não trazer político para cima do povo. Vamos ver agora, com essa lei aí, se eles vão ser mais ponderosos, né? Porque eu duvido muito. Eles dão um jeitinho. O Estado precisa da religião e a religião precisa do Estado. É esquema. Bom, pessoal, nós estamos hoje marcando presença aqui na Marcha para Jesus novamente. E eu quero deixar claro para vocês, como responsável geral, que o objetivo do movimento não é, de forma nenhuma, atrapalhar esse evento e impedir esse evento, mas com certeza trazer a notificação da nossa indignação sobre essa usurpação direcionada ao nome de Cristo e a igreja dele, para fins e objetivos que não são bíblicos, não são messiânicos, não podem ser justificados historicamente em Jesus. Então, nosso papel aqui é educacional, é fazer o levantamento hermenêutico da Escritura, trazer esse Jesus histórico para os nossos dias e esse contraste, esse confronto entre a igreja original, verdadeira, bíblica, com essa que agora é uma prostituta institucional. Ok? Então o movimento está presente aqui para cumprir o estatuto, como nós havíamos pontificado com todos vocês, e para conhecimento de vocês a gente tem as nossas plataformas digitais, o nosso site também, à disposição de vocês, para que vocês entrem lá, conheçam o nosso trabalho, se orientem biblicamente, se estruturem, né, nessa orientação teológica para levar para a tua igreja, para levar para o teu pastor, também essa notificação organizada, planejada, para que ele realmente tenha ciência da gravidade que hoje a igreja está metida. Ela está metida em comprometimentos que vão além da Escritura, além da doutrina. A gente sabe, tem que encarar essa realidade. Nós não temos, por motivação, tirar ninguém da igreja de ninguém, mas levantar a perspectiva disso, de uma igreja que seja exclusiva e fiel a Cristo. Amanhã nós estamos de volta aqui para continuar esse trabalho e espero com certeza, amém, que de certa forma tudo que a gente falou tenha te edificado e despertado em você esse amor e esse zelo pela obra de Cristo. Um abraço a vocês, amanhã estamos de volta.